Graça e paz, igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. É muito bom a gente estar aqui na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente está assim num dia muito abençoado. Ontem nós estivemos no café da manhã dos pastores lá em Araruama e foi sobrenatural, né? A palavra que foi ministrada lá em Araruama pelo apóstolo Anselmo, e por tudo que aconteceu lá no dia, né, que nós estivemos, passamos praticamente o dia todo lá em Araruama, e foi coisa assim maravilhosa, coisa de Deus. E quando a gente decide andar com Deus, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus, amém? Porque Deus, ele só sabe fazer sobrenatural. Tudo que Deus faz, né, é tremendo. E a palavra que nós vamos trazer hoje aqui é sobre frutificar, né, que frutificar é sobrenatural. Repita comigo: frutificar. Frutificar É sobrenatural. é sobrenatural. É dom divino. É dom divino. E é mesmo. Né? Nós que somos discípulos do Senhor, que já tivemos, né, o nosso encontro com Deus, né, cada um particularmente teve a sua experiência com Deus, e sempre essa primeira experiência com Deus, ela marca muito a nossa vida, né? E não é o caso, mas eu me lembro, né, quando a irmã Regina chegou aqui na nossa igreja e ela veio conversar comigo, né, sobre o batismo, que ela tinha um desejo muito grande de ser batizada. E assim nós fizemos o batismo por reconhecer que ela, né, uma mulher cristã, que tinha todos os direitos de ser batizada, né? Porque já era uma cristã, uma mulher conhecedora da palavra de Deus, né? Tem a sua família, e assim eu pude ver a alegria, né? Foi algo assim maravilhoso, uma experiência para mim, né? Eu cresci muito espiritualmente em ver a alegria da irmã Regina por poder ser batizada, né? Ter um pastor, né, com a coragem de batizá-la, né? E essa coragem não foi nada demais, a gente simplesmente cumpriu, né, os princípios da palavra de Deus, e foi para mim, foi algo assim sobrenatural. E a gente vem falando na nossa igreja, esse ano a gente vem falando de reforma, né? E a reforma, ela nos leva a frutificar. E quando a gente fala em frutificar, a gente lembra de uma árvore frutífera, não é verdade? Né? Que toda árvore, né, que dá frutos, ela precisa dar frutos, não é verdade? Se não der, é porque está acontecendo alguma coisa errada com aquela árvore, não é verdade? Por exemplo, lá em casa, né, não no nosso quintal, mas no quintal vizinho, né, tem uma mangueira que ela está enorme, mas ela não dá manga. E sabe por que ela não dá manga? Não é pela vontade da mangueira que ela dá o fruto, não dá manga, mas porque todo ano, na época da floração, vem um vento muito forte e derruba todas as florzinhas, né, que precisa ter a florzinha para depois vir, né, aparecer o fruto. Então o vento muito forte derruba, né, todas as flores daquela mangueira, e todo ano, a gente passa ano, entra ano, e aquela mangueira não dá o seu fruto por causa daquele forte vento, né? E como eu falei aqui, frutificar é um dom divino. Nós não somos capazes, né, espiritualmente, de dar frutos. É necessário que a gente tenha algo dentro da gente para que a gente possa frutificar. E frutificar
não é só, né, ganhar vidas, né? Você frutificar é você ter uma palavra de sabedoria, né? É você ter uma palavra profética. Isso é frutificar, porque às vezes através de uma palavra, né, você está semeando no mundo espiritual. Então você vai colher coisas porque você frutifica, né? Eu estava contando a Maria Félix, né, que eu cheguei cedo aqui, né, e coloquei um louvor e passei um tempo aqui orando e depois voltei para o louvor e comecei a trocar os louvores, né? E quando eu percebi, tinha uma senhora aqui dentro da igreja, né? E pelo que ela me falou, ela já estava um tempinho, ela falou que foi atraída pelo louvor. O louvor trouxe ela aqui dentro da igreja, né? Era uma pessoa cristã e ela acabou levando 2 livros, né, dali da nossa mesinha, porque ela ficou encantada com os títulos, né? E ela acabou deixando comigo a sua carteira de identidade, porque eu não tinha uma caneta para anotar o nome dela, pegar o telefone dela. Disse, não, pastor, fica com a minha identidade aqui, que domingo que vem eu vou trazer os livros e vou poder pegar minha identidade de novo. Mas ela falou que ela foi atraída pelo louvor, né? Então, isso também é uma forma de você frutificar, né? E frutificar, como eu falei, é um dom divino. É produzir, frutificar é produzir resultado, né? Para a igreja de Jesus Cristo, frutificar é produzir um resultado positivo, um resultado de crescimento da igreja, né? Frutificar é dar frutos, né? Frutificar é dar frutos. E aí eu estava pensando, né, sobre aquela visão, né, que o irmão João, num culto de sexta-feira, ele teve aqui, sobre uma grande mesa, né, e com muitas frutas em cima dessa mesa. E foi uma revelação de Deus para a nossa igreja, para a gente perseverar, né, que Deus, ele vai acrescentar. Mas ele teve um cuidado, o irmão João, ele teve um cuidado muito grande de trazer essa palavra, que eram muitos tipos de frutas, não era um tipo de fruta só. E frutificar, né, no mundo espiritual, é você ter, né, uma expectativa de ter uma colheita de muitos frutos, né? Os frutos, ele não existe só manga, né, como fruto. Tem vários tipos, né? Centenas de tipos de frutos. Mas a árvore, né? Quando eu estava estudando o texto que eu vou ler ainda, e eu estava meditando que a fruta, para ela vir, né? A árvore dar o fruto, depende de muitos fatores, né? Eu já citei aqui um vento, né? Toda plantação tem, por exemplo, a plantação de morango, né? As pessoas que plantam morango, eles precisam ter um cuidado, que o morango é uma fruta muito sensível. A fruta, ela não pode ficar em cima da terra, porque senão ela apodrece. Aí quando chega na época de colher, o fruto, o morango, já está todo podre, porque ficou em cima da terra. Então, eles têm que preparar o solo, cobrem o solo com um tipo de encerado, uma lona, um plástico, e faz um furinho nesse plástico. Então a plantinha do morango sai por dentro daquele furinho do plástico, cresce, e depois os frutos vão se apoiando em cima daquele plástico, e aí eles não se queimam, né? E não estragam o fruto. Então toda planta, né, que dá fruto, ela precisa de um cuidado, né, para poder dar o fruto. E no mundo espiritual, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, é assim. Toda árvore, ela precisa dar fruto, mas ela precisa de cuidado, senão ela não vai gerar esse fruto. No mundo espiritual, no mundo natural, aliás, a árvore frutífera, ela só dá o seu fruto
na estação certa, né? Então, a gente pensar que a mangueira vai dar manga o ano todo, não acontece isso, né? Há poucos dias eu comprei lá perto do Mercado Veneza, né? Comprei uma pencazinha de abacaxi, com 3 abacaxi, e aí quando eu cheguei perto do rapaz assim, eu perguntei, isso é abacaxi? Ele falou assim, é. Eu falei, você tem certeza que isso é abacaxi, não é ananás? Né? Que parece que é, mas não é, né? É uma outra fruta parecida, né? E aí o rapaz temou comigo que era abacaxi. Aí eu falei brincando com ele assim, olha, se não for abacaxi, eu vou voltar aqui e você vai ter que devolver o meu dinheiro. Aí o rapaz ficou um rapaz branquinho, ele ficou meio vermelho. Eu já sabia que não era abacaxi, porque aquela parte de... Eu falo louro, né? O rapaz, quando eu falei isso, esse louro está diferente. Que louro, moço? A coroa, né? A coroa do abacaxi, mas eu não sei porque eu sempre falei louro. O rapaz morreu de rir, né? É assim, essa coroa, esse louro está diferente. Isso não é abacaxi. Não, é abacaxi sim. É porque está fora de época e choveu pouco. Aí o rapaz veio cheio de historinha. Quando a gente chegou em casa, eu estava com muita vontade de comer o abacaxi. Maísa, né, a pastora, ela foi e cascou o abacaxi. Quando vê, era o quê? Ananás. Né? Porque o abacaxi, quando ele está madurinho, ele é amarelo, totalmente amarelo. E esse era branco, né? Ananás. Estava gostoso, estava docinho. Mas não é. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa, né, que está semeando algo, né, que vai gerar fruto, e às vezes não é aquilo que você quer colher. Amém? Então a gente precisa entender, né? Por exemplo, eu preciso entender que Anderson, né, ele está semeando no mundo espiritual, que ele quer colher. O resultado dele o quê? Colher frutos. Mas o Anderson, ele vai precisar saber que na semeadura dele, ele não vai colher só abacaxi. Ele vai colher manga, né? Ele vai colher, né, banana. Qual outro tipo de fruta aí? Maçã, né? É como numa pescaria, né? Quando o pescador lança a rede no mar, né? Ele pega tudo quanto é tipo de peixe, tem tudo quanto é tipo de peixe na rede, não é verdade? Então, a gente vai ter que saber lidar, né, com os frutos. A gente não pode criar uma expectativa de que você só vai colher aquilo que você gosta mais. Amém? Amém. Nós não vamos colher somente aquilo que a gente gosta mais. Eu, por exemplo, eu gosto demais de abacaxi. Se deixar um abacaxi sozinho, eu vou comer ele sozinho. Não vou lembrar de ninguém, né? Então, é porque eu gosto demais. Então vamos à frente nesse pensamento da árvore dar fruto, né? Que existe uma época própria, propícia para a árvore dar o fruto. Então, por exemplo, né, na época que dá manga, aqui, né, o Brasil é um país, né, continental, né? Então, as regiões do Brasil, às vezes o que produz aqui numa época, aqui no nosso estado do Rio, lá no Nordeste não está produzindo, porque lá não está na estação apropriada. Vocês concordam comigo? Então, quando dá manga aqui, não dá manga lá, né? Quando dá o maracujá aqui, não dá o maracujá lá. Cada fruta, né, cada fruto tem a estação própria, né? E além da estação própria, eu anotei umas coisas aqui, né? Esses fatores para que a árvore possa dar fruto. Então, primeiro é a questão da região, da estação, aliás, da estação certa. Outro fator, né, para que a árvore dê fruto é a quantidade de luz que aquela árvore recebe, calor que aquela árvore recebe. Outra coisa que vai
dizer se a árvore vai dar fruto ou não é a quantidade de chuva. A gente sabe que se chover muito numa determinada época, né, as plantas vão ficar atrofiadas. Tem que ser a quantidade certa de água, né, para que aquela árvore possa dar um fruto. Eu falei aqui dos ventos, né, lá a mangueira lá do lado do nosso quintal lá, não dá manga de jeito nenhum. E quem plantou, né, aquela mangueira lá foi o pedreiro que trabalhava na minha casa, né, ele foi, aquelas manga calotinha, né, pequenininha, uma delícia, né? E ele foi lá e plantou, a árvore cresceu, está gigante. A gente está querendo podar a mangueira, mas ela não dá uma mangazinha sequer para a gente experimentar, né, por causa do vento, né? Então existem muitos fatores que às vezes impedem de uma árvore dar fruto. A região, né, já falei aqui, o solo, né? Por exemplo, lá em casa, né, eu não sei porquê, acho que o solo lá de casa tem muita pedra, né? É difícil, né, de uma árvore dar fruto lá, é difícil, né? Porque o solo é muito rochoso. Então, quando a gente, no mundo espiritual, a gente estiver semeando, a gente precisa entender, né, que a gente vai encontrar dificuldades na hora de estar semeando para a gente, essa árvore dar frutos e a gente fazer a colheita, né? Tem um lavrador, né, aquele que planta. Se a gente não plantar, não vai nascer a árvore, não vai ter fruto. Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa, né, como lavrador, estar sempre preparando o solo, sempre revescendo o solo, adubando o solo, né, para que a gente possa semear e dali nascer, né, uma grande árvore, aquela árvore possa dar o fruto. Mas até no mundo natural, né, por maior cuidado que a gente possa ter, né, com uma árvore, com uma pequena planta, quem dá a vida é Deus. Amém? Amém. Se não houver, né, o sopro de vida, nada vai dar. Até a natureza, né, depende de Deus. Não é só nós que precisamos depender de Deus, mas a própria natureza depende de Deus, né? Tem um versículo, uma passagem bíblica que fala que Deus, né, se não falta alimento para os pássaros, para as aves, né, que estão no campo, quanto mais nós, né? Deus sempre prepara, Deus está cuidando de todos. E eu quero que você agora abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, né, o livro da Revelação, Apocalipse, e no último capítulo, né, do Apocalipse, que é o capítulo 22. Nós vamos descobrir algo tremendo aqui. A partir do versículo 1, vocês ficam atentos que a gente vai pular alguns versículos. Então vamos, versículos 1 e 2, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, fala, 12 frutos. 12 frutos. Dando seu fruto de mês em mês, repita, de mês em mês. De mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aí você pula lá para o versículo 7, que diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Versículo 10.
Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Fala assim, segundo as suas obras. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Versículo 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Amém. Então aqui, essa palavra, revelada ao apóstolo João, fala de uma árvore da vida, que essa árvore da vida é quem? Jesus. Amém? Amém. Essa árvore da vida é Jesus. Jesus traz essa revelação ao apóstolo João para a igreja, E é interessante que essa árvore da vida, diz a palavra de Deus, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Que coisa tremenda, Jesus, por isso que eu falei que frutificar é sobrenatural, é divino. Porque o Senhor Jesus, Ele é a própria árvore da vida, e é Ele que faz frutificar. E Ele, no sobrenatural, Ele produz não um, mas 12 frutos, dando esses 12 frutos de mês em mês. Então, nessa palavra aqui, Jesus ele traz a revelação para a igreja de que a igreja ela tem a capacidade, diferente do mundo natural, diferente das árvores frutíferas, nós somos árvores frutíferas que podemos dar fruto mês a mês, 12 meses no ano. E é profético, Ele fala que pode dar 12 frutos mês a mês. E só Deus, é que pode fazer algo assim. Mas nós precisamos, que Jesus, que é a árvore da vida, plante isso em nosso coração, para que a gente seja a árvore da vida aqui na terra. Nós somos representantes de Jesus, não somos? Somos embaixadores de Cristo, nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Então nós representamos essa árvore da vida que é Jesus. Então ele diz que nós podemos frutificar 12 frutos por mês em 12 meses do ano, todos os meses, mês a mês. Tremendo, não é? E ele fala aqui ainda algo, maravilhoso. Ele fala assim: as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas das árvores são a cura para os povos. Voltando à árvore no mundo natural, que dá um fruto, uma mangueira, um abacateiro, essas plantas, elas obedecem o que Deus estabeleceu. Ela vai produzir no tempo que Deus estabeleceu quando criou a mangueira. Mangueira, você vai dar manga, E Deus deu o tempo estabelecido, não foi o homem. O homem não pode dizer quando que a mangueira vai dar manga,
Isso já vem na natureza, é um princípio que Deus estabeleceu. E aqui Jesus, nessa revelação para o apóstolo João, ele traz esse entendimento que ele quer, que Jesus quer e deseja que nós frutifiquemos 12 frutos, né, por mês, né, mês a mês. Mas, como eu falei aqui, né, a árvore, a nossa colheita, né, os frutos da revelação que a gente recebeu da mesa cheia de vários frutos, né, significa que nós vamos ter colheitas de frutos diferentes. Frutos diferentes. E que cada fruto vai ser colhido num tempo certo, propício, que Deus estabeleceu. Às vezes nós ficamos ansiosos em querer frutificar, né? Queremos ter uma colheita tremenda, queremos falar de Jesus para todo mundo, queremos ganhar as pessoas para Jesus, mas o fruto é divino, é Deus quem dá. A palavra de Deus diz que Deus é que gera o crescimento da igreja. Então nós precisamos sim em estar trabalhando para o reino, de estarmos semeando, né, para ter uma colheita, ter muitos frutos, mas a gente também precisa entender que é o Senhor, né, que vai estabelecer o tempo para cada um de nós para essa colheita. Mas também nessa colheita nós precisamos saber a hora que estivermos recebendo os frutos, como cuidar desses frutos. A gente sabe que quando as frutas saem, né, das roças, das fazendas, né, que plantam, né, frutas, alimentos em geral, eles precisam ser embalados apropriadamente para que eles não estraguem no transporte, na verdade. Precisa de um cuidado especial. A gente vê aqui de madrugada os caminhões descendo de Friburgo, né? Friburgo tem uma plantação muito intensiva, né, de hortifruti granjeiros, e a gente vê os caminhões passando com tudo, os frutos tudo encaixotados, né? Os cereais tudo encaixotados direitinho, que quando amassa uma fruta ela perde valor quando chega lá no Ceasa, né? E muitos são jogadas o quê? Fora. Nós vamos receber muitos frutos, e muitos frutos vão estar, né? Vamos pensar se isso fosse possível para um ser humano, né? Amassado, né? A gente vai ter que cuidar daquela fruta, a gente vai ter que, né, ter um trabalho, né, para zelar por aqueles frutos, para que a gente não possa o quê? Lançar fora, né? Então, toda semeadura ela tem o seu trabalho, mas toda colheita também ela tem o seu trabalho, que a gente vai precisar, né, ter muita informação para a gente poder cuidar, né, desses novos crentes, dos novos discípulos que vão estar chegando, né? A árvore da vida, né, quem dá a vida, é a expressão ou ação do próprio Deus para a frutificação. A árvore da vida é a ação de Deus para gerar vida, para frutificação. Eu não posso chegar para a mangueira e dar ordem, mangueira, dá manga, não posso. É Deus, né, como árvore da vida, é que Ele mantém tudo, né, todo o universo funcionando sobre os princípios e as leis, né, tanto físicas, materiais, mas espirituais, para que tudo funcione perfeitamente. Então a igreja do Senhor Jesus, ela vai crescer sobre a ação do próprio Deus. Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar de Jesus, né? Nós precisamos amar
as pessoas verdadeiramente, né, para que essa ação de Deus, né, ela venha para que a gente possa colher muitos frutos, amém? Amém. É Deus quem faz o sobrenatural da frutificação. Repita comigo assim: os 12 frutos. Os 12 frutos Significam significam que vivemos que vivemos a cura, a cura, o o suprimento suprimento e a restauração e a restauração em nossa vida, em nossa vida, que é símbolo do mover apostólico. Nós estamos debaixo de um mover apostólico. Amém. A igreja da restauração é uma igreja apostólica que crê na multiplicação, que crê, né, nesse poder sobrenatural, nesse poder divino de frutificar, fazer a igreja crescer. Então nós temos que orar, pedir a Deus que Ele nos abençoe, né, com esses frutos, amém? Amém. E não achar que nós somos capazes de gerar fruto, porque quem é capaz de gerar os frutos é o próprio Deus, amém? Amém. E esses frutos, né, vêm para a nossa cura. Eu acabei não falando, mas está vindo à minha memória aqui sobre as folhas, né? As folhas vêm para a cura dos povos. Toda árvore, né, em determinada época, elas perdem o quê? As folhas. A árvore, ela se renova com a perda das folhas mais velhas, não é? As folhas, elas vão perdendo o seu verde, começa a amarelar, vai amarelando até ela secar e aí ela cai. Quando a folha cai, a árvore se renova, a vida continua na árvore, né? Então, a árvore boa, ela precisa dessa renovação, perder folhas, né? Então, nem toda perda é perda. A palavra de Deus diz que há perdas que são lucro para a gente, né? Então, a árvore, para ela frutificar todo ano, ela precisa perder as suas folhas para que venha uma nova, brote uma folhinha novinha, e aquela folha vai ajudar aquela árvore a respirar. Aí essa questão de botânica e de ciência, eu já não sei muito bem, né? Mas da fotossíntese, né, que as folhas promovem e que gera vida para a árvore, né? Nós precisamos permitir que Deus tire, né, essas folhas, né, que estão secas da gente, para que o próprio Senhor faça esse renovo nessa árvore que precisa se manter viva para que ela possa gerar frutos, amém? Amém. O próprio Deus, ele vem e faz a poda, né? Quando se poda uma árvore, você não pode podar fora da época, tem uma época própria para a poda, para a árvore crescer, ficar frondosa, bonita, e ela gera frutos. Então, quando a folha cai, né, é Deus tratando, é cura, é milagre, é o suprimento de Deus, é o cuidado de Deus, né? É a restauração que Deus faz, né? Lá em Boca do Mato, onde eu moro, né, volta e meia, né, já tem um tempo, caiu uma árvore, essa árvore ela caiu, parte dela ficou dentro da rua, estou com uma machadinha há algum tempo para ir cortar aquela árvore que ela caiu, ela ficou velha, né, o ciclo da vida, ela ficou velha, apodreceu e caiu, né, e eu quero cortar um pedaço que está no meio da rua, que atrapalha quando a gente passa de carro. A gente pensa, né, quando a gente olha para uma mata, né, bonita, né, uma mata atlântica muito bonita, tem um verde muito bonito, a gente pensa que a árvore é sempre a mesma, mas o processo da vida está lá no meio da mata, tem os animais, a própria árvore, ela morre, né, mas antes dela morrer, ela já lançou muitas sementes ao seu redor, e quando ela morre, já tem outras
grandes, as árvores filhas, né, já cresceram e a mata nunca termina. Se não houver, né, a ação do homem, né, lá de cortar, colocar fogo na mata, aquela mata vai ficar preservada lá, não é verdade? Então, nós precisamos frutificar, porque outras gerações precisam conhecer o Evangelho e o Evangelho permanecer até que Jesus volte para buscar a sua igreja, amém? Amém. Glória a Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, né, de Apocalipse, Jesus, ele deixa alguns avisos para o apóstolo João. Nessa revelação, ele deixa alguns avisos para a igreja, né? E lá no versículo 10, né, diz que o tempo está próximo. Jesus diz que o tempo está próximo dele voltar. E nós, como árvores, nós precisamos frutificar. Se eu não frutificar esse mês, né, a pastora Maísa está frutificando, né, um outro pode não estar frutificando, mas o outro está frutificando. E todo mês, nesse ciclo, a igreja está trabalhando e nós vamos estar frutificando porque está próxima a vinda de Jesus. E a igreja de Jesus Cristo, ela precisa, né, dar esses frutos. Nós precisamos ter uma grande colheita. O outro aviso, né, é que ele diz para a igreja: o justo continue na prática da justiça. A gente costuma ouvir muita coisa aí, né, no jornal, né, na televisão, a gente vê muitas notícias. E a gente sabe que as redes de televisão, os noticiários, e muitas vezes eles são tendenciosos, eles querem de alguma forma manipular, né, o povo, né, querem manipular através de pensamento. A gente vê aí a mídia fazendo um trabalho forte, né, sobre o gênero, né? Hoje a gente precisa ter que aceitar, né, os homossexuais, lésbicas, transgêneros e tantas coisas. Eles querem passar isso e ficam toda hora bombardeando, né, a gente sobre esses assuntos, determinados tipos de assunto. E nós precisamos ter cuidado para que a gente não venha fazer a nossa própria justiça. Que Deus aqui, Jesus, ele fala que a gente continue, né? Deixa eu achar aqui. O justo continue na prática da justiça. O que é a gente ser prático na justiça? É quando a gente vive Jesus, quando a gente ama como Jesus, a gente está na prática da justiça. Amar as pessoas, né, acima dos problemas, das dificuldades de cada um. A gente precisa amar a pessoa, não o pecado da pessoa, não é verdade? Então, a igreja de Jesus Cristo, para frutificar, ela precisa ser justa, precisa andar sob a justiça de Deus. Quem tem que julgar é Jesus, ele que vai vir como juiz agora. Outro aviso de Jesus, ele diz assim: e o santo continue a santificar-se. Porque antes da volta de Jesus Cristo, né, a gente sabe que a igreja vai passar por um tempo de perseguição, vai ser algo terrível, né, que a igreja vai viver. E só quem estiver em santidade é que vai suportar as dores, as aflições, as angústias, né, que o diabo trará para a humanidade. Então, santificar, está lá no versículo 11, né? Devemos continuar buscando a santificação. Outro aviso que Jesus deixa, né? Está lá no versículo 12: e eis que venho sem demora, né? Amém. Então, Jesus, ele não vai demorar para voltar, né?
E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estar frutificando, estar com esse objetivo, com essa meta de estar multiplicando, gerando um grande crescimento, né, para que todos possam, né, se salvar, porque eis que venho sem demora. Por que que ele faz esses avisos? Por que que nós devemos, né, fazer essa caminhada, né, com Deus? Porque Deus, ele nos ama, né? E olha só o que né, no versículo 12, né, Jesus fala comigo, Jesus falando, comigo está o galardão. Amém? Amém. Comigo está o galardão, que é o presente de Deus, que ele diz assim, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, frutificar, né, é um dever da igreja, da gente conquistar, fazer com que a igreja avance, porque o próprio Senhor Jesus vai nos retribuir com galardão segundo, né, as obras, né? É tipo assim, Jesus vai chegar assim, pastor Joubert, no dia do juízo, né? Me apresente as suas mãos, me mostre as suas obras. No julgamento final vai ser assim, um por um. E aí vai ter pessoas que vai dizer assim, ah, Senhor, não tem nada para apresentar. Não tem nada para apresentar. Imagine qual vai ser o veredito de Jesus, né? Porque eu, particularmente, eu não sou capaz de convencer ninguém. Acredito que você também não é capaz de convencer ninguém a aceitar Jesus como Senhor Salvador. Mas se a árvore da vida está em mim, eu me torno capaz. Eu só preciso fazer o quê? Falar, anunciar, convidar, amar, ajudar. Tem pessoas que você vai ganhar para Jesus ajudando ela em coisas pequenas. Já tem outras que nós vamos ter que ajudar em causas grandes, causas difíceis. Mas a igreja, ela vai mostrar a diferença. Nós vamos colher os frutos com a diferença que nós vamos fazer aqui na terra. Nós não podemos ser iguais aos que estão lá fora. Nós precisamos ser aquela árvore que esteja dando fruto, porque todo mundo vai querer vir. Amém? Amém. A gente está quase acabando a palavra. Lá no versículo 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, olha só, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Só quem é lavado no sangue do Cordeiro é que tem direito a essa árvore da vida, de frutificar. E entram na cidade pelas portas. Versículo 14. No céu, né, eu imagino que não tenha janela para alguém tentar, né, furar, pular, né? Só tem portas. Eu acredito que lá na porta, né, vai ter aqueles anjos, né, com 5 metros de altura, né, com asas abertas, dando quase 10 metros de comprimento, né, aqueles soldados guerreiros de Deus, do trono de Deus, e só vai entrar ali, né, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Somente aqueles que têm o Senhor Jesus é que tem direito a receber essa árvore da vida para frutificar. E Jesus, ele fala isso: olha, você tem direito a frutificar, porque você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Então frutifique. Amém. Jesus fala: se você tem direito à árvore da vida, frutifique. Você tem autoridade, você tem poder
para sair por aí fazendo uma grande colheita, colhendo muitos frutos. E lá no versículo 16, Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, ou seja, confirmar, né, estas coisas que eu estou dizendo aqui às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Versículo 16. Toda essa revelação foi para o apóstolo João encaminhar às igrejas. Isso aqui não é uma invenção do pastor, é a palavra de Deus, que você é capaz de frutificar em Cristo Jesus, porque você tem essa árvore da vida em você, porque você tem o sangue do Cordeiro, você pode e deve frutificar. Felizes são aqueles que colocam a sua vida debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tem muita gente que não quer essa cobertura, estão pagando um preço muito caro, né, porque rejeitam a cobertura do sangue de Jesus. E nós louvamos a Deus porque nós, né, fomos lavados no sangue do Cordeiro e temos essa cobertura, né, divina, essa cobertura espiritual tremenda, maravilhosa. Todos estes, né, têm o direito à árvore da vida, e assim poderemos entrar na cidade santa pelas portas. Eu fico imaginando, né, porque a palavra de Deus, Deus é amor, né? E aquele que aceita Jesus, né, imediatamente o nome dele foi escrito no livro da vida. Não é isso que a palavra de Deus diz? É isso. E Deus, ele não muda a sua palavra. Mas eu fico pensando, né, que aquele que não tem frutos, né, vai ter que chegar e levar um lero ali com o anjo, né? Aquele soldado lá na porta lá, tem que levar um lero, bater um papo. Pô, anjo, eu não ganhei vida não, poxa, mas eu busquei santificação. Você se lembra lá que eu ia na igreja todo domingo, né? Eu estava lá na minha célula, eu cumpri os meus direitos direitinho e tal. Pô, dá uma forcinha aí para eu entrar. Fala lá com Jesus, né? A palavra nos diz que Jesus é o nosso advogado, está lá sentado no trono à direita do Pai. Anjo, vai lá e fala com Jesus que eu estou aqui do lado de fora esperando uma oportunidade para entrar, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, vai lá que eu quero entrar. Eu não quero ir lá para o lago de fogo, não. A gente brinca, né? Mas isso é uma realidade, né? Que tem pessoas que vão entrar, né, pelas beirolas, né? Só pela misericórdia de Deus, né? Todos nós entraremos na cidade santa pelas portas, amém? Amém. Glória a Deus. Porque essa igreja aqui você vai frutificar muito em nome de Jesus. Em nome de amém? Jesus. Receba essa Amém. palavra profética em nome de Jesus. Jesus mesmo testificou todas essas coisas reveladas e elas se cumprirão. E ele disse que voltaria logo. Então nós temos que trabalhar. Nós precisamos arregaçar as mangas. Nós precisamos pegar a enxada, né? Nós precisamos pegar, né, a sacola cheia de semente, sair semeando. E muitos nós já semeamos e agora nós temos direito à colheita. Você tem direito à colheita, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O livro do Apocalipse, né, ele reforça a mensagem, né, que cada cristão, que cada discípulo de Jesus deve ser fiel até o fim. A gente tem um louvor, né, acho que é do megafone, né, que fala sobre fiel até o fim.
Esse texto está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e Apocalipse 2:10. Que a gente tem que ser fiel até o fim. Que a gente tem que buscar esses frutos até o fim. Não é porque eu já tive uma colheita agora que eu vou descansar, né? Porque muitas pessoas estão aguardando, né, a sua palavra, um posicionamento seu, né, para gerar muitos frutos. A igreja do Senhor Jesus, o livro do Apocalipse, nos estimula a desejar a volta do Senhor Jesus. A igreja que deseja a volta do Senhor Jesus, tem muita gente que não, tem muito crente que não quer que Jesus volte, não, ele quer aproveitar mais dessa vida aqui. Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu quero casar, né? Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu quero construir minha casa. Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu quero comprar um carro ainda, eu quero passear, eu quero conhecer as praias lá do Caribe. E aí ficam adiando a volta de Jesus. E quando aquela igreja, né, que está determinada, né, a ter frutos, muitos frutos, né, a conquistar muitos frutos, essa é uma igreja que deseja a volta de Jesus. Amém. Que nós possamos desejar a volta do Senhor Jesus, que a gente possa, né, clamar: Senhor Jesus, volte, venha, está no tempo, Senhor, vem agora, eu estou pronto. E nós não podemos orar: Senhor, fica mais um pouquinho, porque eu tenho que consertar minha vida, eu tenho que ajeitar minha vida. Não, é a hora, a gente tem que acertar agora. É verdade? Porque Deus, ele tem o poder de consertar na hora, de curar, né, como a gente falou aqui, de prover e de restaurar, né? Os frutos, né, vêm para isso, para serem curados, né, para que haja provisão, alimento e haja restauração. Que esse seja o desejo dessa igreja, que esse seja o seu desejo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? O último louvorzinho está do lado aí, Mateus. Você pode colocar ele. Tá bom. Queria que você ficasse em pé agora. Em nome de Jesus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
nós estamos aqui, Senhor, buscando, Senhor, a santificação, buscando, Senhor, a tua justiça, e colocando diante de ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Se eu sou merecedor, Senhor, que frutifique, Senhor. Se eu mereço, Senhor, a tua confiança, se eu mereço, meu Deus, receber algo de ti, Senhor, que eu frutifique, Senhor, que eu possa amar as vidas, que eu possa sair, Senhor, e ajudar as pessoas, amar, Deus, as pessoas. Essa igreja, Senhor, é tua. Que se cumpra, Senhor, as tuas promessas, Senhor, sobre nossas vidas. Que se cumpra as tuas promessas sobre essa igreja, Senhor, de frutificar, de multiplicar, de crescer, de ser uma igreja de multidões. Que essa igreja vai atrair as nações. Independente das suas circunstâncias. Ó Pai querido, ontem eu ouvi o testemunho de uma mulher de Deus, Senhor, que a casa dela, Senhor, os povos estão entrando, as nações estão entrando na sua casa, gente do mundo inteiro está passando por sua casa. Aquela casa atrai as pessoas por causa da tua glória. Senhor, que esta casa atrai as multidões por causa da tua glória, do teu poder, do teu sobrenatural, dos teus milagres, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que se cumpra as tuas promessas na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Você pode dar um brado de júbilo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque a árvore da vida está em você. Amém? Amém. Levante suas mãos para os céus. E nós vamos estar agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor, tremenda palavra revelada, Senhor, sobre frutificar, sobre o entendimento que o Senhor, meu Deus, é que gera esses frutos, o Senhor é que dá esses frutos. Oh Pai querido, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração e que nós possamos, meu Deus, com ousadia, com espírito de ousadia, estarmos multiplicando, Senhor, para acontecer, Senhor, aquele grande sobrenatural do grande avivamento que virá sobre esta igreja, sobre essa igreja de Cachoeiras de Macacu, que virá sobre o Rio de Janeiro, que vai se espalhar sobre todo o Brasil. Oh Pai, eu creio nessa palavra profética em nome de Jesus Cristo, e que a graça e o amor poderoso do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja cobrindo todo o povo de Deus sobre toda a face da terra, e que as tuas poderosas bênçãos venham cobrir, Senhor, todas as famílias da nossa cidade, Senhor, e que as tuas bênçãos, e que teu avivamento, que a tua unção, Senhor, de multiplicação, unção, Senhor, poderosa para gerar frutos milagrosos, venha sobre o Ministério Internacional da Restauração, hoje e eternamente, e que toda a igreja do Senhor Jesus possa dizer Amém. amém. Querido, Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória. Que Deus abençoe você tremendamente. Vá em paz. Amamos vocês em nome de Jesus. Quer dizer, minha pra saber.